Olá pessoal, estou aqui para fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 127. Um texto interessante, um texto bem desafiador, um texto, assim, teoricamente difícil, porque precisava ter uma interpretação, uma boa interpretação, precisaria seguir a direção, né? Porque esse que é o mote também, né? Não adianta só, às vezes você tem que se autodirigir, às vezes você vai ser dirigido pelo diretor, o diretor que vai pedir do jeito que ele quer, do jeito que ele acha. E eu pedi para que fosse feito de uma maneira, mas não pedi à toa, não inventei, né? Era um texto que mostrava uma brincadeira que era uma irradiação de uma pessoa fazendo uma sauna, curtindo e falando para todo mundo que aquela sauna era sensacional, que você tinha que fazer, enfim. E existe uma maneira muito elementar de você falar, quando você está na sauna, como é que você fica? Você fica com as mesmas reações de uma pessoa que está cansada, né? Aquele relaxamento, aquela coisa deixa a sua fala ficar mais pastosa, ficar mais como se estivesse cansada, né? Estivesse realmente relaxada. Então foi isso que eu pedi para ser feito. E tinha um detalhe interessante, que é lá no finalzinho a pessoa pedia para o seu amor trazer um gelinho, porque estava um calor lá e ele queria, né, mexer na bebida que estava tomando, botar um gelo, enfim. Então, o que tinha que ser nesse trecho? Nesse trecho teria que mudar o tom de voz e chamar a pessoa, né? Então não pode, vai falando de uma maneira, depois fala no final da mesma maneira. Então, era uma observação importante, né? Então, o que eu sinto às vezes é que muita gente não assiste o vídeo e faz, e recebe e faz. Tem todo o direito de fazer o que quiser, né? Mas é que, às vezes, como o intuito disso é passar vamos dizer, uma direção, meio que fazer com que você que está participando haja como um profissional que segue o que o cliente quer, né? Porque não adianta nada você pegar um texto, falar do jeito que você acha, mandar o cliente falar, não é isso que eu quero, tchau. O que vai acontecer? Vai trocar você por um outro, né? Por um outro profissional que atenda a necessidade dele, atenda o pedido dele. Mas enfim. Então, nós tivemos nós temos um nível diferente agora, né? Um nível de participação está num patamar diferente. Antes a gente tinha uma participação grande, então não sei se, enfim, não sei o que está acontecendo. Eu gosto de todas as coisas que acontecem, eu gosto de analisar para ver o que pode estar acontecendo. Então, se alguém tiver alguma sugestão, me diga, coloque aí no post para eu analisar, né? Mas, de qualquer maneira, tem uma participação interessante. Foram 68 participantes, né? Sendo 41 homens, 27 mulheres. Tivemos 7 novos. A gente sempre tem uma participação, a gente sempre tem 10% de novos participantes. Senti falta de alguns participantes assíduos que faltaram hoje, mas isso aí é lógico, ninguém consegue participar todas as vezes, né? E todas, alguma hora tem algum compromisso, não participa. Mas enfim, tivemos 68, é um número razoável, um número bem razoável. Bom, então já falei um pouquinho já comentei um pouquinho sobre o texto, né? Depois eu vou falar mais lá para frente. Mas o destaque ou os destaques dessa edição, né? Desse desafio,
a gente publica na segunda-feira que vem, dia 18/10. Amanhã eu lanço o desafio 128, amanhã dia 14, um texto novo. Para participar, como sempre, eu mando durante o dia um texto por e-mail, que aliás já escolhi, os próximos 4 já estão escolhidos, porque andei trabalhando nisso hoje. Tem algumas coisas bem interessantes, e então tem um texto novo que eu vou mandar por e-mail durante o dia, e a avaliação das gravações vou fazer no dia 21, na quarta-feira que vem. E o destaque a gente publica na outra segunda-feira, dia 25. Como falei, nessa segunda, dia 18, a gente publica o destaque, ou os destaques desse desafio 127. Bom, também queria dar um recado sobre o meu trabalho do Voz à Obra. Eu lancei essa semana, mandei um e-mail para todo mundo, fazendo uma promoção do meu trabalho de Master Coaching. Então, se quem quiser participar, quem quiser se inscrever até sexta-feira, dia 15, eu vou dar 10% de desconto, que é um bom desconto, bem razoável, bem razoável. E o Master Coach é o trabalho que eu faço, que eu considero o melhor trabalho que eu faço, porque ele tem uma dedicação pessoal minha, são sessões individuais que a gente faz com cada um. Então, eu dirijo muitos textos, né? A pessoa que participa acaba fazendo muitos textos, porque são em uma hora. No começo faz menos, mas com o passar do tempo das sessões vai aumentando muito. Então a gente treina muito texto, muito texto. É bem interessante. Eu vou dirigindo, a pessoa vai fazendo, então a gente percebe que as pessoas que fizeram têm uma melhora no desempenho, na interpretação muito grande, muito grande. Então, é só ver o pessoal aí que dá depoimento, que participou, que fala. Tem um podcast que eu lancei essa semana, o podcast Viver de Locução, com a Gisele Souza, que fez o Master Coach comigo. Eu falei, acho que 2019, mas acho que foi 2018, eu não lembro direito, mas faz tempo. Hoje ela está no Clube da Voz, ela está fazendo bastante locução comercial para grandes anunciantes. Então a gente vê uma evolução interessante, né? E não só ela, tem muita gente que participou e aliás, eu estou voltando a produzir os podcasts. Tem bastante gente que fez e que tá aí no mercado, está fazendo sucesso, está gravando. Não sei se está ganhando aquelas R$1 milhão por mês, né? Promessas, mas está indo bem, estão indo bem. Então, estão trabalhando, estão fazendo trabalhos de destaque, né? Que a promessa é você fazer uma locução de qualidade, fazer uma locução que vale a pena, que o cliente gosta e volta a trabalhar com você. Bom, então, também amanhã, com o lançamento desse desafio 128, tem mais uma rodada eu abro de novo o desafio Plus, não, o desafio Plus, que eu chamo de Plus. Amanhã começa de novo, né? Hoje foi até esse desafio 127 foi o último desafio Plus. Agora, amanhã, a gente faz novamente. Então, eu queria só falar mais um pouquinho do texto. O texto foi da sauna residencial Hidraterme. Era necessário falar como se estivesse tomando uma sauna em casa, relaxado, né? Brincalhão. Então,
mostrando que estava lá relaxado, então você não consegue falar um relaxado. Estou falando diretamente de uma sauna, como se tivesse, como se fosse um repórter de campo, de futebol, ou um repórter policial, né? Era o repórter, era você mesmo, dentro de casa, dentro da sua sauna residencial, com a temperatura alta, suando, os músculos relaxados, os poros respirando como nunca, né? Então, qual que era a maneira de fazer? Era mais bem suave, bem devagar, bem parecendo que estava lá cansado de tanto suar, sem forças para falar com força, né? Então tinha que ser bem relaxado. E aquela quebra quando pedia para o amor trazer um gelinho para continuar bebericando alguma coisa, um refrigerante, uma bebida, enfim, qualquer coisa. Então esse tinha que ter uma quebra na maneira de falar exatamente nesse momento. Quem fez o curso Voz à Obra completo tem um texto que tem uma chamada dessa, né? Que tem o Tintan, quem fez o curso sabe. Bom, então o que aconteceu? Tivemos muita gente que ou não ouviu a direção ou resolveu fazer por conta própria, da maneira que achava. Então nós tivemos muitas pessoas. Tivemos também um grupo de gente que tentou ir por esse caminho, mas não que não tenha sido feliz, mas ficou razoável. E nós tivemos um número bem grande, talvez nunca tenha tido tanta gente que foi para o final como dessa vez. Para vocês verem que interessante que é um texto mais difícil. E nós tivemos 19 B++, né? Que acabou virando a maneira que eu acabo classificando as pessoas. E desses 19, tivemos 8 que foi difícil escolher. Então, no final, depois eu vou explicar qual foi o meu critério desses 8, como é que foi que eu escolhi. Então, vamos lá, vamos fazer. Nós tivemos só uma pessoa, foi o Rafael Branco Coimbra, que fez a voz muito projetada, né? Então, eu tive que... Esse é um destaque ao contrário, mas eu precisava falar porque realmente estava muito fora do espírito do texto. Então, principalmente porque projetou a voz, né? Mas nós tivemos, então vamos lá, o pessoal do B, que fez com a voz mais presente, não fez a voz cansada, fez com intenção, mas não atingiu não foi o B+. Então nós tivemos o Adilson Gomes, o Adonias Silva, o André Luiz Costa, o Ângelo José Pádua, o Beto Bellini, o Carlos Souza, o César Augusto Brum, o César Santos, primeira vez que ele participa, ele também, como é a primeira vez, ele falou o título, então estou até levantando aqui, porque, como eu sempre falo, não é legal falar o título, você manda uma gravação para o seu cliente, o cliente sabe qual é o título, você não precisa dizer, né? E quando você faz claquete e tal, também não é legal falar primeira, segunda, sabe, essas coisas não... Você faz na hora que você está gravando, mas na hora que você manda para o cliente, você limpa, tira isso fora, né? Não se manda, nem com o nome, nem com o título, nem com a claquete, né? Que é essa primeira, segunda, terceira, tomada, take, o que quer que seja. Continuando, então, desculpa eu ter interrompido aqui no César Santos, aí continuando com o pessoal do B, o Daniel Moura, o Danison Rafael, o Fausto Barral, a Liliane Cristina Câmara, a Maria Edileide, o Odeli Sampaio, o Paulo Fante, a Priscila Santos, a Rayane, a Renata Ottoni, o Roberto Bauer, a primeira vez que ele participa, o Roberto Feliz, a Rochelle Pessoa, eu acho que é a primeira vez que ela participa, a Sandra Maura, também é a primeira vez que ela participa, o Arisson Fabrício, o William Souza,
e Azir Rodrigues. Então, todos esses fizeram uma boa gravação, como sempre, mas sem seguir a direção, né? Aí vamos aos B+, os que fizeram já mais próximo do que foi pedido, mais próximo do que eu pedi, né, na direção que eu fiz. Então, foram o Ailton da Silva, o Antônio Cipriano, a Dani Rocha, o Dani Éder de Aguiar, o Darlan de Arruda, a primeira vez que ele participa, o Desson Ribeiro, o Eduardo Zanotti, a Edivânia Menina, o Gideão Ferreira, Gustavo Cópia, Jaime Rielme, João Silva, o J. Júnior, a Lucila Reichert, a Ludmila Botas, o Luiz Guerrar, a Luna Santos, o Marcel Mirotti, o Márcio Santos, o Marcos Fernando, primeira vez que ele participa, a Nani Micheli, o Rodrigo Fonseca e a Suzana Pincos. Então todos esses foram bons B+, os B+. Aí nós tivemos os 19 B++. Então foram Ariadna Lira, Cristina Sá, primeira vez que ela participa, foi bacana, Érica Liz, Fernando Faluxis, Geni Silva, Ione Lopes, Ludmila Fã, Maria Rita Amarante, Mila Pulita, Paula Cavalcante, Paula Mendes, Pedro Parreira, Robert William, Silvana Clarice, Vandir Pereira, Tony Rezec, Juraci Carvalho Viana, Cláudio Márcio e Rafael Pestana. Então esses foram os 19 pré-selecionados para ir para o final, para eu resolver quem que seria o destaque. Aí, ouvi tudo de novo, separei 8, que foram Ariadna Lira, a Érica Liz, a Maria Rita Amarante, a Mila Pulita, a Paula Mendes, a Juraci Carvalho Viana, o Cláudio Márcio e o Rafael Pestana. 8. Foi difícil, não conseguia escolher um ou alguns. Então eu usei um critério. É isso que eu quis dizer lá no começo. Qual foi o critério? Eu olhei dos 8, 5 já tinham sido destaque. Então os outros 3 eu escolhi como os destaques. Assim, todo mundo que já foi destaque uma vez, esses que seriam, teoricamente, acabaram sendo para valer. Então, quem foi que ficou foram a Juraci Carvalho Viana, o Cláudio Márcio e o Rafael Pestana. Então, esses 3 são os destaques escolhidos dessa edição do Desafio Voz à Obra 127. Isso não quer dizer que a Ariadna Lira, a Érica Liz, a Maria Rita Amarante, a Mila Pulita e a Paula Mendes não tenham ficado bons. Não, ficaram ótimos. Todos foram ótimos, foi muito difícil de escolher. Todos seguiram a direção que eu passei. Alguns estão fazendo o Desafio Plus, isso é de uma certa maneira colabora para que isso resolva, dê certo, porque aí você tem um atendimento mais próximo. Então é isso. Então, na segunda-feira, dia 18/10, a gente publica os destaques, os 3 destaques desse Desafio 127. Amanhã temos um texto teoricamente desafiador, interessante, acho que um texto que aí sim vai ter várias alternativas para se interpretar. Eu acho que isso vai ser bem interessante, porque muita gente que às vezes tem alguma habilidade para fazer um tipo de coisa, às vezes não tem para fazer outro tipo, vai ter uma oportunidade interessante amanhã, né? Eu acho que a gente tem que entender, porque tem certos textos que você não dão certo com a sua voz,
e outros que dão muito certo, né? Então eu acho que a gente não tem que também ficar às vezes lamentando alguma coisa que não rolou, que não deu certo, e vocês forem analisar, muita gente que já foi destaque, né? Foi na lista daqueles que erraram a medida, né? Eu não vou falar os nomes, mas eu vou contar aqui para vocês verem. Já foram destaques e estão na lista B. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pessoas. Vocês verem que às vezes tem um texto que funciona para um, não funciona para outro, né? E eu falo isso porque às vezes eu analiso, por exemplo, como caiu um pouco a participação. É lógico que sempre tem pessoa que tem ocupação não consegue, mas às vezes eu já senti que muita gente às vezes falava, mas eu só consigo chegar no B+, só consigo chegar no B, e às vezes desiste, né? Então eu acho que a perseverança é uma das coisas que realmente vale a pena você ser perseverante, porque você só tem a melhorar. Isso aí só foi feito para isso, né? Só foi feito para isso. Então, mais uma vez, quero falar sobre o meu trabalho, que é o Master Coaching, que eu fiz como eu falei, fiz uma promoção dos valores. Eu estou dando um desconto de 10% para quem fechar comigo até sexta-feira, dia 15. É um trabalho bem legal, um trabalho que eu considero, em termos de Voz à Obra, o melhor trabalho que eu faço. Então, está colocado aí, é uma boa oportunidade. Como eu chamo de pós-graduação, porque você faz cursos, o meu curso mesmo, mas vamos dizer, o treinamento, o hard é o Master Coach, né? Então, tá aí colocado para vocês. Então amanhã a gente tem mais uma live no final do dia, né? Como sempre, lançando o desafio novo, passando a direção do texto novo, e o pessoal que está acostumado a participar vai gostar do texto, porque eu acho que ele é desafiador, mas ele é bem legal, é bem legal. Muitas vezes as pessoas podem não ter nunca feito esse tipo de coisa que eu vou pedir, tipo de direção, e às vezes se descobre, porque às vezes você de repente fala, puxa, eu nunca tinha feito, e faz, e experimenta, e arrisca, e dá certo. Então fica aí a convocação para o pessoal amanhã participar do Desafio Voz à Obra 128. Então, quero agradecer os 68 participantes que tiveram comigo aí, que estão junto comigo aí nessa empreitada do Voz à Obra, e parabenizar os 8 finalistas e especialmente a Juraci Carvalho Viana, o Cláudio Márcio e o Rafael Pestana. Então, pessoal, até amanhã e voz à obra!